Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Casa de Bonecas, que foi escrito pelo dramaturgo Henrik Ibsen. Verdade, é uma peça de teatro que foi encenada pela primeira vez em 1879. E o Henrik Ibsen é um dramaturgo norueguês. Essa, então, é uma das maiores obras, tanto do teatro quanto da literatura norueguesa e também mundiais. É uma peça encenada mundo afora, inclusive já foi encenada algumas vezes no Brasil. Nesse livro, nessa obra, a gente tem como principal personagem a Nora, que é uma mãe de família de uma classe burguesa, de classe alta, média alta, que é casado com Elmer, que é um banqueiro. E aí eles têm uma vida burguesa no final do século XIX, e a peça se passa no período natalino. Logo no começo da história, a gente é apresentado esse casal, a Nora e o Elmer, e a gente nota, já é uma apresentação muito forte de personagens e que é muito bem desenvolvida ao longo da história. Estão acontecendo os preparativos para o Natal, e a Nora chega com a árvore de Natal em casa e ela tem uma conversa com Elmer. E essa conversa mostra como ela tem uma personalidade extremamente infantilizada e submissa perante o Elmer. Ele a trata igual uma criança e ela aceita isso. Ele fala que não quer que ela coma caramelos para não estragar os dentes dela. Ela fala sobre ela dançar, chama ela de esquilo, de cotovia. Ou seja, trata ela como se ela fosse uma criança. E ela aceita, ela assume essa postura diante do marido. Então a gente já tem uma apresentação de relação de personagens logo de cara muito bem demarcado sobre como é a Nora, sobre como é o Elmer, né? E o Elmer, ele é um burguês e é uma figura muito que ele demonstra muita honestidade, de ser muito certo com detalhes, de não gostar de fraude, de não gostar de mentira, ou seja, tudo uma postura moralista. Então a gente vai tendo o desenrolar da história e vão sendo apresentados os personagens. Um deles é o Krogstad. O Krogstad, ele está querendo um posto no banco dirigido pelo Elmer e ele vai pedir a Nora para intervir junto ao seu marido. E a Nora se recusa. E diante dessa recusa, o Krogstad ele traz um fato do passado de Nora, que foi uma época em que o Elmer estava passando por dificuldades financeiras e a Nora conseguiu um empréstimo para salvá-lo, porém ela falsificou a assinatura do próprio pai. Ou seja, ela cometeu aí um crime de fraude, né, para conseguir um dinheiro para salvar o marido da falência. Então ela cometeu um crime em prol de salvar seu marido, de salvar sua família. E a partir desse momento a gente vai ter a Nora dentro desse dilema. Ela está sendo pressionada pelo Krogstad e ao mesmo tempo ela não quer se meter nos negócios do marido dela. E o clima vai se tornando mais denso, o Krogstad fazendo ameaças, vários fatos nos são revelados e a gente tem um final assim que, para mim, é um dos maiores finais de história de toda a literatura mundial. No final, o Elmer ele descobre tudo, ele acaba descobrindo que a sua esposa havia cometido um crime para salvá-lo. E ele fica extremamente raivoso com a Nora. Ele vai bater de frente com a Nora, vai ofendê-la, falar que não aceita aquele tipo de coisa. E aqui a gente tem uma mudança completamente uma mudança completa da postura da Nora em relação a ele. A Nora, que ao longo de todo o livro era infantilizada, era submissa, ela muda completamente. Ela bate de frente com Elmer, ela diz que fez o que fez visando a salvação dele, ou seja, ela cometeu um crime para salvá-lo e ele não reconheceu isso, não reconheceu que ela fez um sacrifício em prol dele. Então ela se coloca que ela não vai mais aceitar aquilo, que ele a tratava como uma criança, ela não queria mais ser tratada assim,
Essa é a primeira vez do casamento dos dois em que eles conversam como adultos, e apenas diante dessa mudança de postura da nora é que o Elmer vai também perceber a forma como ele a tratava. Então ele vai pedir desculpas, ele vai reconhecer que ele estava errado, vai valorizar a nora pelas atitudes que ela teve, porém já é tarde demais. A peça encerra com a nora simplesmente indo embora de casa, não querendo aceitar mais essa situação em que ela estava. Então essa obra, ela tem um marco muito significativo nas artes pela forma como ela retrata a postura da mulher dentro da sociedade. Basicamente aqui, dentro de uma sociedade burguesa, ou seja, nos mostrando uma classe burguesa que, apesar de ostentar um apego pela hombridade, pela honestidade, se vale dela para sobreviver, e também uma situação em que a mulher é posta numa situação de submissão, onde nem quando ela comete um ato para salvar sua família, ela acaba sendo reconhecida por isso. Então, é uma obra extremamente relevante, é uma obra importantíssima da literatura mundial. A forma como Ibsen trabalha todas as relações é extremamente profunda. Ele é um dos maiores dramaturgos de todos os tempos, e esse livro nos mostra bastante isso e nos traz essa reflexão justamente numa época, ele retratando uma época onde o papel da mulher estava sendo muito questionado dentro da sociedade. Então a gente começava a ter os movimentos feministas, como na Europa, como nos Estados Unidos. A gente teve outras obras literárias que abordavam a situação da mulher, como Ana Karenina, como Madame Bovary. Então a gente tem o Ibsen, ele estava acompanhando o momento de mudanças que o mundo estava passando, e ele colocou isso de uma forma perfeita dentro desse livro, que é uma obra essencial, é uma das maiores obras que já foram escritas por toda a humanidade. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.